Fala, meu querido aluno, beleza? Tudo bom? Seguinte, essa é uma aula, digamos assim, que funciona mais como uma estratégia, um macete, do que propriamente um conteúdo, tá? É uma aula de bastante valor, vamos nós. É uma aula chamada soma nula. Lembra que nós vimos lá que soma vetorial representa um vetor resultante, então soma nula, vetor resultante igual a zero, tá? Prestem atenção que essa aula aqui, ó, ajudará vocês muito em exercícios de estática, em exercícios complexos de impulso, quantidade de movimento, entre tantos outros assuntos que abordam em níveis mais difíceis vetores, tá? Então é o seguinte, sem muita enrolação, você tem aqui um vetor chamado F1, você tem um vetor chamado F2 e um vetor chamado F3. Quais são as ideias? Aqueles exercícios clássicos que envolvem força, principalmente. Fala-se assim, ó, um corpo está em equilíbrio. Lembra que equilíbrio é um gatilho para você falar força resultante igual a zero. Ou seja, se você tem uma soma vetorial de F1 mais F2 mais F3 e eu estou dizendo que a resultante é igual a zero, rapidamente eu tenho que enxergar que eu vou fechar um triângulo. Então, olha só. Se eu fosse fazer o método poligonal, seria bundinha na setinha. Escolha um ponto e encaixa F1. Coloca a bundinha de F2 na setinha de F1. Bundinha de F3 na setinha de F2. E eu vou fechar um triângulo. E a partir do momento que tu fecha o triângulo, abrem-se as possibilidades de usar seno, cosseno, tangente. Aí tem que saber enxergar bem ao certo quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente, quem é hipotenusa, e assim vai funcionar, tá? Vou dar um exemplo prático para vocês de um exercício de estática que é considerado por muitos um exercício complexo. Vamos lá. Analise a figura a seguir, que representa um semáforo suspenso por um sistema constituído de um poste, uma haste horizontal ideal sem peso e um cabo. No ponto A estão atuando três forças: o peso P, ou seja, ali, ó, peso P de 200 newtons, a tensão T, que T ali no caso é a tensão, é uma força de tensão que está apontada ali no desenho, e a força F exercida pela haste. Então veja, né? Aqui tu tem uma haste exercendo uma força para a direita, aqui está a tensão, aqui está a força peso, tá? Bom, considerando que o sistema está em equilíbrio, aí deu o gatilho. Considerando que o sistema está em equilíbrio, significa dizer que a força resultante é igual a zero, ou seja, a soma vetorial é igual a zero. O ponto do começo e o ponto final, usando a regra do polígono, é o mesmo ponto. Então, por isso que tu vai fechar o triângulo bem certinho. Em equilíbrio com essas forças, pode-se dizer que os valores em Newton da tensão do cabo e da força exercida pela haste, a força F, são respectivamente iguais a quanto? Tá, olha lá. Aqui nós temos as três forças. Qual que é a manha? Aqui é o ponto onde as três forças estão sendo aplicadas. O que eu sei? Tem a força D, a da haste, tem a força de tração e tem a força peso. Eu sei que pelo método poligonal, pelo próprio texto afirmando que a força resultante é igual a zero, eu vou fechar um triângulo. E aqui, turma, começa a grande sacada. Olha lá. Consegue enxergar que entre a tração e uma linha horizontal tem 30 graus. Ó. Entre a tração e a linha horizontal, que no caso aqui é o lado do meu triângulo, que eu vou chamar de F aqui, ó. Isso daqui vale 30 graus. Bom, aí vai um pouco de matemática básica. Isso aqui é 90. Oposto ao 90, então o tesão é a hipotenusa. Outra coisa que eu posso enxergar, se aqui é 30, aqui é 90, necessariamente esse lado aqui é 60 graus. Tá? Então vai depender muito da sua análise. Ah, faltou um detalhe aqui que eu esqueci. Ele nos deu que a força-peso tá ali, ó, 200 newtons. Faltava essa informação aí para eu poder fazer a questão. 200 newtons é a força-peso. Então, esse lado aqui, ó, são 200
newtons. Olha só. Para o ângulo de 30 graus, o peso é cateto oposto. Para o ângulo de 60 graus, o peso é o cateto adjacente. Então, vai depender muito de quem tu quer, seno ou cosseno. Bom, se eu pegar aqui o ângulo de 30 graus, olha o que eu vou fazer. Vamos lá. Seno de 30 graus é o cateto oposto a ele, que é o peso, pela hipotenusa, que é o tesão. Seno de 30 é meio. O cateto oposto, que é o peso, vale 200. E o T, que é a tração, é quem eu estou procurando. Multiplica cruzado, 2 vezes 200, dá 400 newtons. Lembrando, turma, que existem outros métodos de resolução. Estou fazendo esse, porque é o que eu tenho até agora de conteúdo. Bom, e se eu fizer cosseno de 30 graus, fica cateto adjacente, que é o F, pela hipotenusa, que é a tensão, né? A força T. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, mas não vou voltar ali, tá? O problema falou que eu posso usar cosseno de 30 igual a 0,8. Então, eu vou apagar aqui e vou usar 0,8, tá bom? 0,8, que é igual ao F que eu estou procurando, sobre o tesão, que vale 400, que eu acabei de encontrar. Vai ficar 0,8 vezes 400, ou seja, 320 newtons. Lembrando, turma, que tu pode usar também, caso você saiba, né, tangente, lei dos cossenos, lei dos senos, né, que é o teorema de Lamy, tem outras maneiras de fazer. Mas eu quis mostrar para vocês o poder dessa soma vetorial nula. Isso é muito importante para diversos exercícios. Então a resposta é 400 e 320, beleza? Resposta certa é, então, letra B de Brasil. A força é 400, a força é de tensão, e é só confirmar aqui se não falei bobagem. Isso. A força de tensão é 400 e a F 320. Então, a resposta certa, letra B de Brasil. Fechou? É só uma sacada para vocês resolverem questões. Só isso. Ficamos por aqui. Até a próxima aula. Valeu!